Atos capítulo 16, versículo 40 diz assim: tendo saído da prisão, Paulo e Silas dirigiram-se para a casa de Lídia, e vendo os irmãos, os animaram. Depois partiram. Amém? Fecha os teus olhos. Deus, nesta noite nós lemos a Tua Palavra e vamos continuar estudando e lendo, e eu peço que o Senhor fale conosco, Pai. Invada os nossos corações com a Tua presença, que a Tua Palavra faça sentido para nós, vivifica a Tua Palavra, transforma e constrói em nós tudo aquilo que o Senhor deseja que sejamos, Pai. Em nome de Jesus Cristo, que nada nesta noite roube a Tua Palavra, mas que estejamos atentos, com nossos corações abertos, e que a Tua Palavra fale conosco e não volte vazia, em nome de Jesus, amém. Amém? Amém, glória a Deus. Bom, estamos falando aqui de Paulo. Esse texto diz que Paulo acaba de sair da prisão, Paulo e Silas, e eles vão para casa desta mulher Lídia, e eles animam os irmãos e partem. Bom, Paulo foi um personagem ilustre na palavra de Deus. O apóstolo Paulo, com certeza, uma das pessoas mais especiais das Escrituras, de toda a Bíblia, porque Paulo, ele sendo judeu, ele era judeu, e ele era perseguidor dos cristãos, porque ele acreditava que o judaísmo era a verdade, ele acreditava que o Messias ainda viria, ele não tinha a revelação de que o Messias era Jesus, e por isso ele perseguia os cristãos, por isso ele perseguia a igreja, mas até que ele tem um encontro com Jesus. No caminho para a cidade de Damasco, a Bíblia diz que uma forte luz encontra Paulo, e Paulo fica ali cego, e ele ouve uma voz que diz: Saulo, por que você me persegue? Eu sou Jesus. E ele tem um encontro com Deus, que muda radicalmente a sua vida. E a partir de então, ele passa de perseguidor para um servo de Jesus. Ele percorre todo o mundo conhecido naquela época. Paulo viajou por todos os países ali, todas as regiões conhecidas da sua época, pregando este Jesus, pregando a palavra de Deus, levando o evangelho que é a boa notícia de Deus para a salvação. E Paulo, ele faz isso, ele viaja o mundo todo, ele escreve cartas, ele abre igrejas, ele prepara líderes. Paulo se torna uma pessoa extremamente apaixonada por Jesus. E, inclusive, ele é o maior autor da Bíblia, o autor com mais livros da Bíblia escritos foi Paulo. A maior parte do Novo Testamento, eu posso te dizer que foi escrito por Paulo, foi inspirado ali em Paulo, foi retratando as suas mensagens, as igrejas, aos pastores, até mesmo Atos não foi escrito por Paulo, que nós acabamos de ler, mas fala muito sobre Paulo. Ele é um protagonista muito presente, talvez o mais presente do Novo Testamento. E Jesus, Deus, ele traz a Paulo um ministério diferenciado, um ministério voltado para os gentios. E gentil não é aquela pessoa legal, não. Na Bíblia, gentil é todo aquele que não é judeu. O que não é judeu, a Bíblia chama de gentil. E a paixão de Paulo, o entendimento que Deus dá, a revelação que Deus dá para Paulo, é que a graça de Deus, a salvação, o amor de Jesus, não se restringe aos judeus, não se restringe ao povo de Israel, povo com quem Deus fez aliança, um povo escolhido, mas a partir de então, da morte, da ressurreição, da vida de Jesus, esta mensagem, esta boa notícia, ela é para todos, ela é para todos os povos, para todo
tipo de gente, e Paulo ele empenha a sua vida para espalhar esta mensagem para além dos judeus, para aqueles que não se sentiam escolhidos, para aqueles que não se sentiam com o direito, para aqueles que não se sentiam povo de Deus. Deus usa Paulo para pregar e para dizer esta mensagem de amor a todas as pessoas. Paulo fez 4 grandes viagens na sua vida, 3 viagens missionárias, a Bíblia vai dizendo, primeira viagem missionária, segunda viagem missionária, terceira viagem missionária de Paulo, e ele faz uma última viagem na sua vida para Roma, também pregando a palavra de Deus. Um homem que deu a sua vida pelo Evangelho. Ele realmente entendeu que a sua vida não tinha sentido se não fosse viver a sua vida para servir a Deus, para servir ao propósito de espalhar o amor de Deus por toda a terra. Ele pensa, minha vida não faz sentido se eu não usá-la para glorificar a Deus. Ele se desprende de tudo. Ele enfrenta naufrágios, ele enfrenta açoites, ele enfrenta perseguições, ele enfrenta calúnias, ele enfrenta todo tipo de perseguição, ele é preso. Inclusive, da sua prisão ele escreve boa parte das cartas que nós temos e lemos na Bíblia. E quando eu olho para a vida de Paulo, no mínimo assim, toda vez que eu estudo, que eu leio, que eu penso sobre Paulo, no mínimo me vem uma pergunta na minha mente: meu Deus, que tipo de vida eu estou tendo? Porque Paulo entregou tudo, Paulo foi no seu limite, Paulo fez o seu melhor, Paulo não mediu esforços. E eu quero começar essa noite fazendo essa pergunta para você. Que tipo de vida você está vivendo? Que tipo de vida você está levando? Porque a boa da verdade é que nos dias de hoje, muitas pessoas querem ter um tipo de vida que valoriza o seu próprio conforto, que valoriza aquilo que eu posso me beneficiar, como as pessoas lutam, elas trabalham, elas se dedicam, elas estudam, elas fazem o seu melhor para ter uma vida mais confortável, não é verdade? Para ter uma vida mais tranquila, para ter uma vida mais provida, Muitas pessoas pensam, que tipo de vantagem eu tenho por estar neste lugar, por trabalhar nesta empresa, que tipo de benefício eu posso ter morando nesta região. A verdade é que a gente quer o melhor para nós. A verdade é que a gente quer ter um tipo de vida confortável. Se a gente pudesse se livrar de todos os problemas, nós o faríamos, não é verdade? Se a gente pudesse garantir que não teríamos nenhuma preocupação, nós faríamos, porque nós queremos o melhor para nós. Mas Paulo não. Paulo era muito louco. Paulo, ele queria o melhor para os outros. Paulo queria servir a Deus. Olha a mentalidade que Paulo tinha. Em Filipenses 3, quero ler com você, Filipenses 3, do versículo 4 ao 11, Paulo está falando o seguinte: é verdade que eu também poderia confiar na carne. Deixa eu te falar uma coisa, Paulo tinha um currículo, Paulo tinha uma história, Paulo era judeu, Paulo tinha estudos, Paulo ele tinha uma linhagem, Paulo era cidadão romano, o que era na época considerado como um prestígio, como uma posição de honra, como uma cidadania mais elevada do que as demais pessoas. Então ele fala isso: se alguém pensa que pode confiar na carne, eu ainda mais. Versículo 5, fui circuncidado ao 8º dia, eu sou da linhagem de Israel, da tribo de Benjamim, hebreu de hebreus, quanto à lei, eu era fariseu, estudioso das escrituras, quanto ao zelo, perseguidor da igreja, quanto à justiça que há na lei, irrepreensível. Paulo pode dizer de boca cheia diante da lei, e a lei era cheia de ordenanças, era minuciosa e muito ampla, e ele diz, quanto à lei, eu era irrepreensível.
Versículo 7, mas o que para mim era lucro, isso considerei perda por causa de Cristo. Na verdade, considero tudo como perda, por causa da sublimidade do conhecimento de Cristo Jesus, meu Senhor. Por causa dele perdi todas as coisas e as considero como lixo para ganhar a Cristo e ser achado nele, não tendo justiça própria que procede de lei, mas aquela que é mediante a fé em Cristo, a justiça que procede de Deus baseada na fé. Versículo 10, o que eu quero? Aí Paulo entrega o motivo da sua vida, o alvo principal da sua vida. Ele diz, o que eu quero é conhecer Cristo e conhecer o poder da sua ressurreição e tomar parte nos seus sofrimentos e me tornar como ele na sua morte, para de algum modo alcançar a ressurreição dentre os mortos. Olha a maneira como Paulo enxerga a vida. Não é possível, não é possível. Eu leio um negócio desse e eu penso, não é possível. Ou a minha vida, a nossa vida está muito errada, ou Paulo era muito louco. Não é possível, uma das duas coisas. Paulo, ele está vendo a vida com olhos, muitas vezes, diferente do que a maioria vê. Paulo, ele está olhando com os olhos de Deus para a sua vida, ele está olhando acima das coisas terrenas, acima das coisas passageiras. Aliás, Paulo escreveu esse texto, Filipenses, da prisão dele em Roma, lá no fim da sua vida, ele é preso lá em Roma, e de uma prisão ele escreve uma carta aos Filipenses, que o tema principal da carta é alegria, alegria no meio de uma prisão. Ele escreve, sejam alegres no Senhor. Outra vez eu digo, sejam alegres. E aí ele fala, eu considero tudo como lixo, diante do meu propósito principal, que é conhecer a Cristo. Não é possível. Paulo, ele estava vivendo, baseado num propósito maior, num propósito eterno. Paulo descobriu que existia uma vida que ultrapassava todo o padrão miserável deste mundo. Que homem, que visão sobre a vida, que entrega a Deus, não é verdade? Bom, essa foi a introdução. Pensando num Paulo desse jeito, pensando num Paulo que enxerga a vida dessa forma, é que eu quero entrar com você nesse texto de Atos 16 que nós lemos aqui. Bom, Paulo, ele está aqui na sua segunda viagem missionária, e ele está em Filipos, e Silas vai com ele. Não sei porquê, mas gostei desse cara, nome bacana, né? Silas vai com Paulo, escolheu bem. Nem conheço ele, mas já criei uma simpatia. Escolheu bem, com certeza. Silas deve ter sido um bom companheiro para Paulo. E eles vão para esta viagem, segunda viagem missionária de Paulo, e eles estão na cidade de Filipos. E ali eles pregam o evangelho para uma mulher rica, uma comerciante, uma vendedora de púrpura. O nome dela é Lídia. E a Bíblia diz que ela se abre ao Evangelho, ela abre o seu coração. E tanto que naquele dia ela é batizada, ela e toda a sua família são batizados, depois de ouvirem a pregação de Paulo e Silas. E ela também convida eles para se hospedarem na sua casa, de tanto que ela se identifica com aquela missão, com aqueles homens de Deus. Ela fala: repousem aqui na minha casa, se vocês me acharem digna disso.
Agora, a Bíblia também fala nessa passagem de uma outra mulher, de uma jovem mulher também. Só que enquanto aquela era comerciante, uma mulher rica, de posses, essa daqui não, essa daqui era uma escrava, uma outra mulher, uma escrava, e ela tinha senhores, e a Bíblia diz que ela possuía um espírito maligno de adivinhação. E ela ia atrás de Paulo e Silas pelo caminho, falando: estes aqui são homens de Deus, servos do Deus Altíssimo, escutem, porque eles vão falar para vocês o caminho da salvação. E tudo bem, ela estava falando algo certo, ela estava falando algo correto, mas ela ficou por dias falando aquilo, e teve um momento que Paulo ficou incomodado. Teve um momento que Paulo ficou incomodado, porque toda aquela gritaria, aquela bagunça, aquela propaganda excessiva estava atrapalhando a obra de Deus. Na verdade, não era daquele jeito que Deus queria fazer as coisas. Aquilo não vinha de Deus. Então, depois de alguns dias, Paulo vira para ela e repreende o espírito maligno e ordena que saia da vida dela, em nome de Jesus. E a Bíblia diz que na mesma hora aquela jovem é liberta. E aquilo causa uma confusão, porque os donos daquela escrava, eles se aproveitavam deste espírito de adivinhação para ganhar dinheiro. Eles se aproveitavam para lucrar em cima daquela jovem, para adivinhar as coisas das pessoas que pagavam por aquilo. E quando eles se veem mais sem oportunidade de ganho, eles entregam, eles vão aos magistrados, eles dizem: estes homens aqui, Paulo, Silas, eles estão bagunçando a nossa cidade, eles estão causando aqui, eles estão impondo costumes que nós não temos, eles estão atrapalhando tudo, eles estão prejudicando as pessoas. E aí, a influência daqueles donos faz com que Paulo e Silas sejam colocados numa prisão, por pregar a palavra de Deus, por libertar a vida de uma mulher, batizar a sua família, e por libertar uma outra mulher de um espírito maligno, fazendo o que era certo, amando a Deus, servindo a Deus. Eles são lançados numa prisão. Agora, deixa eu fazer um parênteses aqui. A Bíblia tudo indica que o livro de Atos que nós estamos lendo foi escrito por Lucas, o mesmo do Evangelho de Lucas. Por muitas evidências acredita-se que seja Lucas, até porque Lucas estava com Paulo e Silas nessa segunda viagem missionária. Você pode ver que o autor aqui de Atos, provavelmente Lucas, ele se coloca no grupo. Ele narra os acontecimentos no plural, e eu quero que você leia isso comigo, que acabamos de ler, Atos 16, versículo 11, e eu destaquei, não sei se está aqui no slide dessa mesma forma, acho que não, mas repare nos plurais, versículo 11, tendo pois navegado a Troade, fomos, está no plural, fomos diretamente para Samotrácia, e no dia seguinte a Neápolis. O autor de Atos está lá junto. Dali fomos a Filipos, está no plural, cidade da Macedônia, primeira do distrito e colônia romana. Nesta cidade permanecemos alguns dias. Versículo 13, no sábado saímos, nós todos saímos da cidade para a beira do caminho, onde nos pareceu haver um lugar de oração. E assentando-nos, falamos às mulheres que haviam se reunido ali. E aí ele conta a história de Lídia, certa mulher chamada Lídia, na cidade de Tiatira, vendedora de púrpura, temente a Deus, nos escutava. Ele se coloca junto. O Senhor lhe abriu o coração para que tivesse atenta ao que Paulo dizia. Versículo 15, depois de ser batizada, ela e a sua casa nos fez este pedido: se julgam que eu sou fiel ao Senhor, venham ficar na minha casa. E nos constrangeu a isso. E aconteceu que, indo nós para o lugar de oração, veio ao nosso encontro uma jovem possuída de espírito adivinhador, a qual, adivinhando, dava grande lucro aos seus donos. Versículo 17, seguindo a Paulo e a nós, ele estava lá junto, gritava dizendo: estes homens são servos do Deus Altíssimo e anunciam a vocês o caminho da salvação.
Isso se repetiu por muitos dias. Então Paulo, já indignado, voltando-se, disse ao espírito: em nome de Jesus Cristo eu ordeno que você saia dela. E na mesma hora o espírito saiu. Agora, está comigo, né? Agora, Lucas vê Paulo expulsando o demônio daquela mulher, o espírito maligno, e por algum motivo ele sai de fininho da cena. Repare, nós lemos até o 18. No 19 em diante, Lucas não se coloca mais na cena. Ele diz assim, quando os donos, versículo 19, os donos da jovem viram que se havia desfeito a esperança do lucro, agarraram Paulo e Silas e os arrastaram para a praça. Não falou nos arrastou para a praça, nos agarrou. Agarrou Paulo e Silas, agarraram Paulo e Silas. A presença das autoridades, versículo 20, e levando-os aos magistrados, disseram: estes homens, sendo judeus, perturbam a nossa cidade, propagando costumes que não podemos aceitar nem praticar, porque somos romanos. Então a multidão se levantou unida contra quem? Contra eles, Paulo e Silas. E os magistrados, rasgando-lhes as roupas, mandaram açoitá-los com varas. E depois de lhes darem muitos açoites, os lançaram na prisão, ordenando ao carcereiro que os guardasse com toda a segurança. Este, recebendo tal ordem, levou-os para o cárcere interior e prendeu os pés deles no tronco. Eu li isso aqui e pensei: Luquinhas espertinho, deu no pé, na hora do aperto. Cadê Lucas? Ele estava aqui, nos ouviram, nos receberam, Lídia nos convidou, e daqui a pouco ele fala: eles foram presos, prenderam os pés deles no tronco. Luquinhas esperto, deu no pé. Isso me faz pensar uma coisa. Deixa eu te dizer uma coisa. Tem gente que não vai entender a sua entrega, e aqui eu vou começar a pregar. Tem gente que não entende a tua renúncia, tem gente que não entende o teu compromisso com Deus, tem gente que vai ter medo no meio do caminho, e talvez vai até te deixar sozinho no meio do caminho, vai te abandonar no meio do caminho. Não sei se você já se sentiu assim, mas saiba de uma coisa: isso não muda o que Deus está fazendo em você, isso não muda o que Deus está fazendo através de você. Lucas achou que ele tinha se salvado aqui, talvez. Eu não estou nessa daí não, estou indo embora. Mas na verdade ele não se salvou, na verdade ele estava se privando de algo glorioso e maravilhoso que Deus iria fazer dali a pouco, ali na frente, algo maravilhoso iria acontecer, e ele não ia participar. Anota isso aí no teu coração. Deus quer trabalhar e agir na vida de todos, mas tem coisas tão gloriosas e profundamente incríveis que só vão viver aqueles que não desistirem no meio do caminho. Amém? Se você não desistir, tem experiência com Deus guardada para você. Se você não desistir, tem milagres para acontecer na tua vida. Tem pessoas que desistem. Segue comigo aqui, o melhor está chegando. Olha o auge desse texto, versículo 25. Atos 16, 25 diz assim: por volta da meia-noite, Paulo e Silas oravam e cantavam louvores a Deus, e os demais companheiros de prisão escutavam. Aonde que eles estavam? Na prisão. Que horas que era? Meia-noite. Me diz uma coisa: prisão é lugar de cantar? Prisão é lugar de orar? Talvez pedindo por socorro? Talvez sim, mas lugar de cantar não é. Meia-noite era a hora de fazer barulho, cantando e orando. Ali só tinha gente
delinquente, só gente boa, tendo o seu sono atrapalhado pela cantoria e pela oração de Paulo e Silas à meia-noite. Não era o lugar para fazer isso, não era a hora para fazer isso. Eles não mediram talvez até as consequências de atrapalharem os outros presos. Sabe, eles não tinham aparentemente motivos para louvar a Deus no meio de uma prisão, até mesmo injusta, porque eles não fizeram nada de errado. Mas eu quero te falar uma coisa, eu aprendo lendo esse texto que só vai viver um agir sobrenatural de Deus aqueles que fazem o que menos se espera, na hora que menos se espera. Meia-noite, o que significa meia-noite? Significa que está tudo quieto. Meia-noite significa que está tudo solitário, está tudo em silêncio, está tudo escuro, está tudo triste. É meia-noite, as luzes apagadas, cada um na sua vida, tudo quieto, tudo escuro. A prisão me fala de um lugar de derrota, um lugar de privação, um lugar de aflição. No caso deles, foi até um lugar de injustiça, um lugar de catástrofe. Puxa, eu estava pregando a palavra de Deus, eu estava abençoando outras pessoas. Que fatalidade, que desgraça, estou numa prisão. Mas deixa eu falar uma coisa, não interessa o lugar aonde você está agora, não interessa. Esse é o lugar para você orar e adorar a Deus, aí onde você está, amém? Tem gente que espera um dia quando eu estiver num lugar legal, eu vou adorar a Deus, eu vou viver para Deus. Tem gente que pensa, não, um dia quando eu tiver conquistado tal coisa, eu vou servir a Deus, eu vou adorar a Deus, eu vou me entregar mais, eu vou agradecer e louvar e celebrar. Não. Talvez você diga, pastor, mas na minha empresa ninguém é cristão. Pastor, mas na minha família ninguém ama a Deus, ninguém me entende, ninguém entende a minha entrega para Deus. Sabe, os meus amigos são todos tortos, você não conhece. Sabe, meu chefe é um maluco. Talvez você pense isso. Talvez você diga, você não conhece a minha sogra, pastor. Misericórdia, né? As sogras sempre levam a fama, né? Ei, o lugar que você está é o lugar certo para você orar e adorar a Deus. Hoje. Diga hoje. Ore e viva para Deus. Viva de uma forma que adore a Deus. Quando eu vejo que Paulo e Silas estavam louvando e adorando a Deus, isso me fala de adorar a Deus, isso me fala de uma vida que adora a Deus. A minha vida e a tua vida tem sido uma vida que adora a Deus. Ih, pastor, pegou agora. Como que nós temos vivido a nossa vida? O nosso estilo de vida, as nossas escolhas têm adorado a Deus? Hein? Você está adorando a Deus onde você está hoje? Aqueles que não adoram a Deus, não adoram a Deus, não vivem uma vida para Deus, não dá para esperar viver o sobrenatural de Deus. Não dá. Sabe de uma coisa, o louvor e a adoração e a oração não depende de nós, não é sobre nós. Não tem o direito de louvar aqueles que têm a vida perfeita, não é isso que eu estou falando, não diz sobre nós. A adoração, o louvor, a entrega, diz sobre Deus, sobre quem Deus é, sobre aquilo que Ele fez nas nossas vidas. A adoração é uma forma de devoção a Deus, é uma forma de devolver aquilo que Deus já fez por nós. Não precisa estar tudo bem para você orar e louvar e adorar. Não
Na verdade é o contrário. Quando você louva e ora e adora, você traz Deus para a sua realidade. Você traz Deus para a tua história. É sobre isso. Oração, louvor, adoração, é sobre reconhecermos quem Ele é. É sobre reconhecermos, não quem nós somos, mas quem Ele é. Amém? É por isso que você pode louvar a Deus e adorar a Deus em qualquer lugar, em qualquer momento, em qualquer situação, porque não é sobre mim e sobre você, porque a gente muda, os lugares, não é sobre os lugares também, porque os lugares mudam, as pessoas mudam, as situações passam e se transformam, não é sobre isso, mas é sobre um Deus que se assenta no trono e que governa o universo, um Deus que cuida de todas as coisas, das grandes e das pequenas, um Deus que se inclina, a Bíblia diz, para ouvir a nossa adoração. Se Ele se inclina é porque Ele está num lugar alto, se Ele se inclina é porque Ele está vendo tudo de onde Ele está. Adoração traz Deus para a nossa história. Amém? Atos 16, 26, versículo seguinte: de repente, diga assim, de repente, eles estão na prisão, estão louvando a Deus, estão orando a Deus, estão adorando ao Senhor, e aí de repente sobreveio tamanho terremoto que sacudiu os alicerces da prisão. Todas as portas se abriram, as correntes de todos os presos se soltaram. Ô glória, essa parte é a melhor do texto. Está aqui o título dessa mensagem. Eu te pergunto, quem provocou esse terremoto na prisão? Quem? Quem provocou? Foi o furacão Katrina que estava passando lá? Não. Foi a previsão do tempo ali na região de Filipos, que previa fortes rajadas de vento na região sudoeste de Filipos? Não. Paulo e Silas provocaram esse terremoto. Paulo e Silas provocaram este terremoto pelas suas orações, pelos seus louvores a Deus. Veja, meu irmão, quando você traz Deus para a tua história, quando você faz para Deus o inesperado, pode acreditar e pode escrever, Ele faz o inesperado na tua vida também. Meia-noite, no meio da prisão, foi inesperado, não era propício, não era o melhor lugar, o melhor momento, mas eles oram, eles louvam, eles trazem a presença de Deus para aquele lugar, e o sobrenatural acontece. É o que nós chamamos de milagres. Deus faz milagres, aonde termina o nosso poder, Deus entra com o poder dele. Aonde terminam os nossos recursos, nossas ferramentas, nossas opções, Deus faz aquilo que nós não podemos fazer. Isso é milagre, isso vem de Deus. Deus é especialista em milagres, Deus é bom com milagres. Você que anda com Deus, pode contar com milagres, porque Deus trabalha com milagres. Amém? Só vive milagres quem ousa fazer o que ninguém faria, quem se entrega para Deus de um jeito que geralmente a maioria das pessoas não se entregaria. Aqui está o segredo, Lucas escreveu Atos, e ele escreveu esse termo, de repente. Foi de repente para Lucas, que estava de fora. Foi de repente para Lucas, que não estava vendo o sofrimento que Paulo e Silas foram lá, perseverantes até o fim. Foi de repente na vida daquele que não te vê todos os dias, não é verdade? Alguém que olha para você e fala, olha aí, deu sorte na vida, hein? Esse aí foi de repente. Olha aí como Deus ama mais ele do que eu.
De repente, nada. Na verdade, aqueles que se entregam para Deus e têm a sua vida entregue nas mãos de Deus, não é de repente, é tipo assim, algo vai acontecer. Ele já estava esperando. Imagina o Paulo olhando para Silas no meio da prisão, falando, como é que é aquela música lá mesmo? Poderoso lá, aquela nova lá da igreja. Vamos cantar? Mas agora, Paulo, está tudo quieto, está todo mundo dormindo. Não, vamos cantar. Sabe por quê? Porque alguma coisa vai acontecer aqui. Quem caminha com Deus sabe que Deus não te desampara. Sabe que se está dando tudo errado, é porque ainda não chegou no momento que Deus vai agir. Se parece que está dando tudo errado, é porque não chegou no final ainda. Calma, respira, relaxa. Se está tudo ruim na tua vida, é porque ainda Deus não se manifestou. Porque a hora que Ele se manifestar, algo maravilhoso vai acontecer. Amém? Onde a presença de Deus se manifesta, cadeias não podem permanecer. Aquele terremoto quebrou as cadeias. Aquele terremoto veio para dizer o seguinte: nada prende os meus filhos, nada prende a vida daquele que cumpre o propósito do Senhor. Quando a presença de Deus se manifesta, portas se abrem. A Bíblia diz, esse versículo que acabamos de ler, todas as portas da prisão foram abertas. Tem crente clamando por porta aberta, hein? O que tem de oração que Deus deve ouvir? De gente falando, Deus abre essa porta, Deus abre aquela outra porta, Deus, um monte de porteiro, Deus essa porta aqui, aquela porta de lá, aquela outra porta de lá. Ei, não precisa orar por portas abertas. Você precisa trazer Deus para onde você está. E Deus abre as portas. A presença de Deus quebra as cadeias. Que tem gente buscando a porta e esquecendo do Deus que abre a porta, do Deus que fecha a porta, do Deus que faz milagres. Perderíamos menos tempo se a gente orasse mais por portas, orasse menos por portas abertas e orasse mais pela presença de Deus. E olha que legal, o terremoto não foi só ali no pé de Paulo e Silas, não, o terremoto atingiu toda a prisão, todos os encarcerados. Quando Deus se manifesta, Ele não abençoa e não alcança apenas a tua vida e a minha vida, Ele alcança todos ao nosso redor. O chão treme para quem está perto de você também. Saiba de uma coisa, a graça de Deus na tua vida não é para alcançar só a tua vida, mas é para alcançar quem está perto de você também. Amém? Vamos continuar lendo aqui, versículo 27. O carcereiro despertou do sono, estava lá cochilando, madrugada na prisão, e vendo as portas abertas da prisão, puxando da espada, ia suicidar-se, pois pensou que os presos tinham fugido. Mas Paulo gritou bem alto: não faça nenhum mal a si mesmo, estamos todos aqui. Então o carcereiro, tendo pedido uma luz, entrou correndo e trêmulo, prostrou-se diante de Paulo e Silas. Depois, trazendo-os para fora, disse: Senhores, o que devo fazer para que eu seja salvo? Versículo 31, eles responderam: creia no Senhor Jesus, e você será salvo, você e toda a sua casa. E pregaram a palavra de Deus ao carcereiro, e a todos que faziam parte da casa dele. Naquela mesma hora da noite, cuidando deles, lavou-lhes as feridas dos açoites. Eita! Logo a seguir, ele e todos os membros da sua casa foram batizados. Entrou salvação naquela família, entrou salvação naquela casa, naquela madrugada. Eu, quando falo de batismo, falo sobre isso, que não tem hora, não tem lugar.
Você pode se batizar hoje, só ter água, ir lá e se batizar, pede para alguém te batizar e você pode ser batizado. Porque quando Deus faz, é completo. Então, versículo 34, levando-os para sua própria casa, deu-lhes de comer, e com todos os seus manifestava grande alegria por ter crido em Deus. Está explicado, está tudo explicado, agora tudo faz sentido, agora nós entendemos por que Paulo e Silas tiveram que ser presos. Você entendeu? Por que Deus permitiu que eles fossem para aquele lugar? Sabe por quê? Porque Deus queria salvar um carcereiro e toda a sua família. Olha como Deus faz. O carcereiro e toda a sua família foram batizados naquela madrugada. Sabe de uma coisa? Quem anda com Deus tem que ser corajoso. Quem anda com Deus tem que saber que vai viver aventuras. Quem anda com Deus tem que estar disposto, porque muitas vezes Deus vai te levar para um lugar desconfortável. E nem é punição, nem é levante do inimigo na tua vida. Nada disso, às vezes é só porque Ele quer salvar alguém naquele lugar. E quem que Deus vai mandar? Quem já disse sim para Ele, quem se dispôs a ser um instrumento de bênçãos. Então segura aí, tem crente orando, falando, Deus usa a minha vida. Deus vai usar a tua vida. E depois murmura quando Deus está usando a sua vida. Deus vai usar você, mas saiba que a glória é dele, o final é garantido, a segurança é certa, tem milagres para acontecer, amém? Deus não desampara os seus, nem por um segundo, Teve uma vez que eu bati a cabeça e caí, tem até uma cicatriz aqui, passei mal do estômago, e fiquei tonto, e caí, e bati a cabeça, lá no banheiro de casa. E foi uma confusão de noite, madrugada, sei lá que hora que era, acho que era de madrugada já. Uma confusão, ligar para os bombeiros, para resgate, e não sabe o que faz. Aí chegou lá os bombeiros, me levaram de ambulância para o hospital. E aí fui lá na ambulância, sentei lá na ambulância, lá, deitei, né? Me levaram na maca e fui. E sei lá, deu uns 20 minutos, acho, de caminho até o hospital, não sei que eu comecei a conversar ali com os bombeiros. Perguntei o nome, perguntei o que era, não sei o que e tal. Falei, então, o que aconteceu isso aqui? Isso aqui é porque eu passei mal, fui numa viagem missionária, eu tinha ido, e tinha voltado e tinha comido um negócio meio estragado lá. E aí passei mal. Fui no aeroporto, não foi nem na cidade que a gente estava, foi no aeroporto. E aí eu falei, então, porque, na verdade, eu sirvo a Deus, né? E aí onde Deus manda ir, eu vou. E você sabe de uma coisa? Eu estou aqui nessa ambulância, não é por acaso não. Como que está a sua vida com Deus? Virei para ele, falei. E aí, porque eu falei assim, não é possível que eu estou nessa ambulância sem nenhum propósito. E aí o cara falou que estava com um problema no casamento dele, não sei o quê, que estava afastado de Deus. Falei, então vou orar por você. Eu lá doente, eu lá precisando de socorro, falei, eu vou te ajudar aí, ó. Está aqui com aquele cervical, aqui, aquele negócio. Falei, eu vou orar por você, ó. E aí eu orei por ele naquele momento, e eu sei que eu fui para aquele hospital porque eu tinha que orar por aquele bombeiro. Foi terrível, fiquei lá 2 dias, passei mal pra caramba. Mas eu disse para Deus um dia, a minha vida está nas tuas mãos. O Senhor quer me usar? Pode me usar. Quer me levar para um lugar? Pode levar. Quer me levar para outro lugar? Pode levar. A palavra de Deus diz que o Espírito de Deus sopra e ninguém sabe para onde vai. Assim a vida daquele que ama ao Senhor, que se entregou ao Senhor. Mas uma coisa é certa, Deus está nesse negócio. Amém? Amém. E você vai abençoar vidas. Talvez essa prisão que você está enfrentando aí, talvez essa dificuldade, esse desconforto que está passando na tua vida aí, é para abençoar a vida de alguém. É para edificar e mudar a história de alguém. Amém? Amém. Paulo e Silas, eles aguentaram, eu falei um eita aqui lendo o texto, porque eles aguentaram açoites de varas, a Bíblia diz, eles tomaram um couro, antes de serem jogados na prisão.
E agora, no meio da madrugada, o carcereiro faz o quê? Ele lava as feridas de Paulo e Silas. No meio da prisão, eles têm um atendimento VIP. Consegue pensar isso? Que loucura! Até num lugar desconfortável, Deus te dá um atendimento VIP. Deus tem honra. É uma graça, como a gente canta aqui, é uma graça quando estou em meio ao fogo. Tem um a mais de Deus, tem uma presença, uma graça, uma força fora do comum, que Deus envolve a tua vida e derrama sobre você, quando você está no meio do fogo, no meio da situação adversa, no meio do desconforto, no meio da rejeição, do abandono, da calúnia. Deus libera algo da porção dele, a mais para te sustentar nesse lugar. Amém? Não desista. Para terminar a história, versículo 35, quando amanheceu, os magistrados enviaram oficiais de justiça com a seguinte ordem ao carcereiro: ponha aqueles homens em liberdade. Eles passaram só uma noite na prisão, e aí veio a liberação dos magistrados. Versículo 36, então o carcereiro comunicou isso a Paulo, dizendo: os magistrados ordenaram que vocês fossem postos em liberdade. Portanto, vocês podem sair. Vão em paz. Ó, o irmão da igreja já está falando. Vão em paz. Acabou de se batizar, de se converter. Na madrugada, ele falou: agora vão na paz do Senhor. Paulo, porém, lhes disse: calma aí. Sem ter havido um processo formal contra nós, nos açoitaram publicamente e nos jogaram na cadeia, sendo nós cidadãos romanos. Paulo e Silas. Querem agora nos mandar embora sem maior alarde? Versículo 38, os oficiais de justiça comunicaram isso aos magistrados. Quando estes souberam que Paulo e Silas eram cidadãos romanos, ficaram com medo. Então foram até eles e lhes pediram desculpas. E relaxando-lhes a prisão, pediram que se retirassem da cidade. Tendo saído da prisão, Paulo e Silas dirigiram-se para a casa de Lídia, e vendo os irmãos, os animaram, e depois partiram. Paulo falou: calma aí, não. Para prender a gente, vocês nos humilharam, foi publicamente, vocês não mediram nos açoites e nas varadas, agora querem mandar a gente embora assim, no escuro, sem ninguém saber. E aí eles foram lá e pediram desculpas. Sabe de uma coisa? Deus tem honra para aqueles que perseveram. Você ouviu isso? Deus tem honra para aqueles que perseveram. Deus tem honra. Deus tem honra. Você se sentiu injustiçado, se sentiu maltratado, Deus tem honra para a tua vida, em nome de Jesus. Depois da luta, depois do desconforto, depois de permanecerem e terem coragem de enfrentar aquilo que outros não enfrentariam, Deus derrama honra sobre a vida de Paulo e de Silas. Que loucura, que vida é essa? E é sobre isso que eu vim aqui falar para você. Que vida é essa? Que padrão de vida é esse? Um padrão de vida onde tudo é entregue para Deus, tudo que eu sou, todo o meu currículo, toda a minha capacidade, toda a minha influência. Eu sou cidadão romano, ok, mas isso eu considero como lixo, como nada, para poder ganhar a Cristo, para poder conhecer a Cristo. Se precisar ir numa prisão para que alguém seja salvo, eu vou. Se eu precisar tomar um couro e ser açoitado para que isso aconteça, eu vou. Paulo tinha essa vida. Eu vejo Paulo chegando na casa de Lídia, e a Bíblia diz que depois de tudo isso eles animaram os irmãos. Eu imagino Paulo batendo aqui no ombro de Lucas e falando: você fugiu, né? Deixou a gente lá. Mas deixa eu te contar uma coisa. Aconteceu isso.
não desiste mais, viu, Lucas? Quando você tiver uma oportunidade de tomar um couro por Jesus, tome, aceite, porque Deus tem honra, porque Deus tem milagre para acontecer. Eu imagino o Lucas falando: rapaz, eu perdi. Quando eu registrar isso aqui, eu vou ter que dizer que aconteceu na sua vida e não na minha. Eu vou ter que falar que eu fiquei de fora desse negócio. E o texto termina dizendo aquilo que eu li no começo. Eu li o último versículo lá no começo, que Paulo se encontra com os irmãos salvos, ele anima a galera, ele consola, ele anima, ele põe o pessoal para cima, fiquem firmes, se fortaleçam no Senhor, porque é assim, com Deus a gente não perde nunca, com Deus Deus não perde o controle de nada, Ele domina sobre tudo, se tiver que mandar um terremoto Ele manda, Ele anima os irmãos, e aí o que Ele faz? A Bíblia diz que aí eles partem dali. Eu imagino Paulo virando para Silas e falando: beleza, foi maravilhoso, mas a noite acabou, o que Deus tinha que fazer, Ele fez. Bora, Silas, bora para a próxima aventura. Vamos continuar esta missão que Deus nos deu, esta viagem que nos propomos a fazer. Esse dia foi louco, ficou para a história, mas agora a gente continua e vamos para a próxima, e para a próxima, e para a próxima. Sabe por quê? Quem conhece a Deus de verdade não tem medo de nada. Quem conhece a Deus de verdade vive loucuras. Quem conhece a Deus de verdade vive pela fé. Quem conhece a Deus de verdade experimenta milagres. Oh, meu irmão, Deus é assim. Deus é assim. E eu me pergunto novamente, que tipo de vida eu tenho vivido? Uma coisa pequena me tira o sono, uma preocupaçãozinha desse tamanho acaba com a minha fé, me faz declarar derrotas e reclamar e murmurar. Que vida eu tenho tido? Eu, Silas, hoje em 2023, qual é a minha fé? Esses caras deram a vida, esses caras morreram por Jesus, esses caras sofreram por Jesus. Essa igreja primitiva aqui, eles viviam milagres todos os dias, eles experimentavam curas, eles experimentavam coisas sobrenaturais como este terremoto. E eu vou te falar uma coisa, eles eram esse tipo de gente, Paulo e Silas eram esse tipo de gente, provocadores de terremotos, que por onde passa traz a presença de Deus e muda a história do lugar por onde passam. Uma pessoa rica tem um encontro com Deus, é batizada. Uma pessoa escrava é liberta do espírito demoníaco. Um carcereiro na prisão que ninguém talvez sabia que ele existia lá, escondido no escuro, fazendo um plantão de madrugada, Deus vai até lá e salva ele, salva a sua família, eles se batizam. A salvação para aquela família, a alegria enche o coração deles, a Bíblia diz. Eu quero esse tipo de vida para mim. E você? Eu quero esse tipo de vida para mim. Eu não sei se mais alguém quer, mas se essa pessoa é você, que você fique de pé nessa hora, levante a sua mão e diga para Deus: eu quero ter esse tipo de vida, Senhor, que não vive baseado na circunstância, que não vive atemorizado pela pressão, que não vive uma vida medíocre, procurando conforto, procurando descanso e tranquilidade, mas não, Senhor, Jesus deu tudo por nós, que os nossos estudos, que a nossa carreira bem-sucedida, que o nosso dinheiro que Deus nos deu, que tudo isso sirva para a glória do nome dEle. Sabe de uma coisa? Se Deus não controlar a tua vida, de que vale a tua fé? Se Deus não for o primeiro grande Senhor do seu coração, eu te garanto, Ele não vai ser o segundo. Ele não vai ser o segundo. Com Deus, ou Ele é tudo, ou Ele não é nada. Para mim, para você. Tem pessoas talvez que Deus vai te chamar
para lugares de desconforto, para abençoar outros. Vá, seja luz, a honra para a tua vida, a graça no meio do fogo, há glórias e há milagres para aqueles que decidem viver para Deus. Agora talvez você não precise sair do teu conforto, mas com certeza alguém Deus vai colocar do seu lado, para que você seja a bênção, para que você declare vida, para que você influencie para Deus. Faça isso, feche os seus olhos, diga para Deus: Senhor, eu quero ter essa vida contigo, eu consagro a minha vida ao Senhor, me perdoa por orar somente por portas abertas, eu quero trazer a tua presença para o lugar onde eu estou, que o Senhor abale as estruturas da minha vida, que o Senhor faça o impossível acontecer na minha casa, na minha empresa, no meu trabalho, com os meus amigos, que haja salvação por onde eu passar, que haja reconciliação contigo, com aqueles com quem eu conversar, que haja, Senhor, um mover glorioso da tua presença através das nossas vidas. Senhor, nos use para a tua honra e para a tua glória. Senhor, não queremos viver uma vida que não vale a pena, não queremos viver uma vida medíocre terrena apenas, queremos nos entregar totalmente para que o Senhor faça o que quiser através de nós, para que o teu reino cresça e avance, e que vidas sejam salvas e abençoadas em nome de Jesus. Amém.